Olá, tudo bem? Nós sabemos que ao longo de nossas aulas estamos percorrendo períodos importantíssimos da história brasileira e como é essencial estudar a história do nosso Brasil, perceber como ele foi se desenvolvendo no campo econômico, político, social. E estamos estudando um assunto complexo e ao mesmo tempo tornando-o bastante objetivo, claro, a partir de conceitos, a partir de legislações importantes na história. E nós já estudamos o Brasil colônia, o século XIX, a economia cafeeira, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a importância de leis como a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, a Lei Áurea de 1888, a importância de que este trabalho, de que essas relações de trabalho realmente sejam modificadas, que exista um trabalho livre, realmente livre no Brasil. E claro que nós precisamos, e é isto que vamos fazer nesta quarta aula, que vai se chamar o processo de imigração. Nesta aula nós vamos estudar a imigração e os seus impactos para o mercado, como acontecia esse processo de imigração, mas nós precisamos colocar esta aula no contexto das demais. Porque nós sabemos que, com o fim do tráfico de escravos, com a abolição da escravatura, e até mesmo antes disso, havia a necessidade dos braços para a lavoura. E por isso, vários imigrantes foram chegando, foram sendo trazidos para as fazendas, para as grandes propriedades de terra, para que pudessem ali trabalhar e oferecer a sua mão de obra. Mas é preciso perceber primeiro o conceito de imigrar. O que significa imigrar? Imigrar significa entrar em um país que não é seu, para ali viver ou então passar determinado período de tempo. Esse é o sentido da palavra imigrar. Mas por que existia a imigração? Uma das grandes metas, um dos grandes objetivos, uma das grandes necessidades para as quais há a imigração foi justamente os braços para a lavoura cafeeira. Ou seja, a mão de obra para as lavouras. Era preciso suprir de alguma forma esta mão de obra. Então se buscavam os imigrantes. Mas perceba que, quando se fala nessa imigração, existia uma grande promessa. A promessa era de que os colonos, os imigrantes, ao chegarem ao Brasil, teriam a possibilidade não só de conseguir angariar as suas riquezas, os rendimentos, os investimentos, mas ao mesmo tempo seriam pequenos proprietários de terra. E o que atraía esses imigrantes era justamente essa promessa. Pequenos proprietários de terra que deviam ser trazidos então, e estas pessoas elas poderiam, vindo ao Brasil, trabalhando, oferecendo seu trabalho nas grandes propriedades, tornar-se pequeno proprietário de terra. E isso atraía muitos imigrantes. E foi, então, uma das atrações para o processo de imigração. Mas nós temos vários projetos de imigração que vão se desenhando, vários sistemas de imigração que vão acontecendo ao longo da história. Por exemplo, nós temos o chamado sistema de parceria. Mas o que foi o sistema de parceria? No sistema de parceria, os colonos eram contratados da Europa, tinham a sua viagem paga e o seu transporte para as fazendas também pago. Mas com um detalhe: todo este pagamento do transporte até as fazendas, da viagem até o Brasil, todo esse pagamento ele servia como um adiantamento que depois deveria ser pago por este colono a partir do momento em que ele pudesse se sustentar pelo próprio trabalho. Significa que todo o pagamento pela viagem, pelo transporte até as fazendas, era como que um pagamento adiantado, mas que depois deveria ser devolvido por este imigrante quando ele pudesse se sustentar pelo próprio trabalho que ele realizava. Por isso, o sistema de parceria entre o imigrante e esses proprietários de terra. Mas ao chegar aqui, vamos entender como isso acontecia. Cada família de imigrante recebia determinado número de pés de café que deveria cultivar e colher. Entre os pés de café, essas famílias poderiam plantar alguns gêneros para o seu sustento. Mas com um detalhe:
e com uma exigência. Caso esses gêneros plantados entre os pés de café fossem vendidos, o fazendeiro, o grande proprietário de terra, tinha direito a metade do valor dessa venda. Quer dizer, era dividido entre o imigrante e o proprietário de terra. Mas temos um outro detalhe. Quando o café era colhido, o imigrante, o colono, não tinha qualquer direito de fiscalizar o beneficiamento dos grãos, o beneficiamento do café. Ele só receberia metade da renda líquida, deduzidas todas as despesas, após a venda deste café, mas sem qualquer fiscalização que ele pudesse exercer. Mas é claro que nos parece tudo muito organizado, como isso se realizava, mas isso gera tensões, porque você pode perceber que a relação não era totalmente igualitária, que o imigrante tinha muitas exigências. E tem mais, esse imigrante ele já começava a trabalhar endividado. Por quê? Porque ele já tinha toda a dívida pelo transporte, pela viagem, e isso ele devia pagar. Então ele já começava a trabalhar endividado. E isso gerava muitas tensões entre os trabalhadores e os grandes proprietários de terra. Outra questão que também gerava bastante tensões era que este imigrante, este colono, este trabalhador, ele não podia assumir funções extras para ter um ganho extra, porque ele estava a serviço daquele proprietário de terra e ele devia pagar as suas dívidas. Então ele praticamente ficava cativo daquele proprietário de terra. Isto também gerava muitas tensões. Então, quer dizer, o sistema de parceria poderia ser abalado. Outra grande questão era que os fazendeiros não queriam de forma nenhuma perder o seu imigrante, o seu colono, o seu trabalhador para outras fazendas. Para que isso não acontecesse, eram aplicados muitos artifícios. E artifícios muitas vezes opressivos contra esses imigrantes, esses trabalhadores. E esses artifícios opressivos, é claro, também não agradavam este colono, também não agradavam este trabalhador. Portanto, o sistema de parceria, ele acaba sendo abalado por causa de todas essas tensões. Mas nós vamos estudar logo mais um outro sistema também de imigração, que foi o sistema da imigração subvencionada e dos núcleos de colonização. Mas isso nós vamos estudar logo mais.